Eu sou uma atriz da palavra. Eu gosto do palco quando eu tenho um bom texto para dizer. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então sempre falei muito pouco. Agora, depois de velha, que eu virei tagarela, sabe? Agora eu falo, acho o máximo. Mas, como eu sempre falava muito pouco, eu sempre escolhia muito a palavra. E, mais do que isso, quando eu falava um pouquinho a mais, sabe? Depois eu ficava lembrando tudo o que eu falei e corrigindo. Não, mas eu falei assim, não devia ter falado assim, entendeu? Sabe aqueles diálogos interiores que a gente faz? Monólogos, não diálogo, que eu falava comigo mesmo. Mas aí, então, isso tudo me liga muito assim a maneira de comunicar, né? Mas a minha comunicação sempre se deu através da palavra, ou da falta dela, quando eu falava pouco. Mas, de alguma maneira, essa coisa de dizer assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu não concordo, mas radicalmente eu não concordo. Porque uma palavra vale mais do que 1000 imagens, sabe? Você pode viajar numa palavra, sabe? Você pode descobrir 1000 significados. Uma palavra não se resume no significado do dicionário, sabe? Você tem a metáfora, gente! A gente tem metáfora. Sabe o que é isso, sabe? Adélia Prado tem uma frase, ela disse isso numa entrevista. Ela disse que a metáfora é a guardiã da realidade. A palavra no palco, ela tem que ser... Quer dizer, a palavra existe, o autor escreveu, eu vou simplesmente falar aquela palavra. Mas a maneira como eu falo aquela palavra pode ter 1000 significados. Então, a escolha que eu faço tem que ser específica, eu tenho que saber por que eu escolhi dizer aquela palavra daquela maneira. Você tem que ser específico, você tem que ter clareza naquilo que você está falando, sabe? Não tem a ver com coerência, sabe? Eu posso ser específica agora, defendendo um ponto de vista ou uma palavra, e daqui a pouco eu mudo de ideia. Nada me impede. A literatura te alimenta nisso? Nossa! Ai, a alegria que é você descobrir um autor, ou pegar os velhos mesmo, sabe? Aqueles que acompanham a gente a vida inteira. Aí, sabe, o prazer da boa literatura. Nossa, bom, a vida inteira eu fiz. Quando eu pego um livro, eu não largo mais. Eu passo a noite em claro, lendo, sabe, assim... E às vezes eu economizo, sabe, para não acabar. Ou então, assim, eu vou rápido, vou ler outra vez. Então, eu posso acabar rápido, porque eu sei que eu vou reler. É muito bom descobrir bons autores. Nossa, é muito bom. Quais são algumas de suas referências mais fortes? É difícil, porque a gente fica no óbvio, né? Acho que às vezes a gente fica, porque, sei lá, porque eu estou batendo o olho naquele livro que está ali. Então, o Lima Barreto, porque a biografia dele que saiu é fantástico, né? E o Lima, a minha neta que me diz, então você gosta mais dele do que do Machado de Assis? Eu falei, não é isso, sabe? Quer dizer, eu descobri o Machado de Assis antes do Lima, inclusive, e foi, acho que, a primeira coisa que eu li, assim, nossa, que coisa, que jeito de contar a história diferente. Mas o Lima me encantou desde que eu conheci. Por exemplo, você tem toda a correção do Machado, né? A perfeição, bonitinho, tudo, e é encantador. Mas, de repente, com o Lima, você está navegando em outras águas, sabe? São águas mais profundas. E tem a ver muito ele também com isso que a gente estava falando da Cora, o chão, o lugar, a casa, sabe? Aquela origem lá é muito presente, eu acho, muito mais no Lima do que no Machado, entendeu? Então isso me encanta, assim, é o torto dele que me encanta, sabe? Essa coisa, ele
como eu vou dizer isso? Ele mostra mais o fato de quem ele é, sabe? Quer dizer, ele é um mulato, ele é pobre, ele é alcoólico, sabe? Então isso está ali nele. E é de uma força assim que é, sabe, espetacular. E ao mesmo tempo ele escreve coisas maravilhosas, bem escritinhas. Você escreve ficção? Não. Não. Poesia, sabe, como todo mundo. Uma boa moça, bem comportada. Existe escrevendo você se aproxima também? Aí quando você lê diferente? Como é que é essa relação? Pois você sempre escreveu? Sempre. A desgraça é essa, porque eu sinto necessidade. Muitas vezes a clareza vem da escrita, muito mais do que da fala. Então, às vezes é necessário escrever, sabe? E depois eu jogo fora, graças a Deus, não tenho nenhum apego a isso. Porque sempre, graças a Deus, eu penso assim, tem gente que escreveria isso melhor do que eu. Então, para que ficar atulhando, sabe? Não, serve para mim. A poesia eu guardo porque eu falo, não, porque eu releio. Essa coisa da releitura é interessante, porque certos poemas que eu escrevi no momento, assim, que fica lá e de repente eu vou e eu consigo ter um distanciamento em relação. Aí eu falo, nossa, eu escrevi legal isso daqui, gostei. E outras coisas eu falo, joga fora, não deixa ninguém ver, sabe? Porque, mas é bom, eu acho assim, todo mundo sabe disso, qualquer psicólogo recomenda, escreve teu sonho, escreve as coisas que você sentiu, não sei o que, faz bem para a alma isso. E para mim faz bem por causa também dessa minha ligação com a palavra, com a escrita. Então, parece que a gente arruma as coisas, né, na escrita. E acho que isso faz bem. Gente, dá licença, vai, mas aí tem o outro aqui que sabe lidar com a palavra como ninguém, não é meu parente, o Manuel de Barros. Eu estava exatamente ontem falando para o meu neto, aqui ó, posso? Por favor. O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar um gosto incasto aos termos. Haver com eles um relacionamento voluptuoso. Talvez corrompê-los até a quimera. Escurecer as relações entre os termos em vez de aclará-los. Não existir mais rei nem regências. Uma certa liberdade com a luxúria convém. Não é maravilhoso isso? Ele diz, não é nesse livro, em outro, mas ele diz que quando ele quer limpar a palavra de um certo snobismo, assim, ele usa bosta. Não é maravilhoso? E é disso que a gente está falando, entendeu? Com uma imagem você pode distorcer, por, sei lá, fazer o quê? Mas com a palavra você pode brincar, mas assim, a vida inteira, sabe? A palavra certas palavras, elas têm a ver com o significado, outras não, entendeu? Você tem que ficar puxando, não tem a ver com a origem da palavra, aquilo, é o som, é o sabor, sabe? É a maneira como ela se liga com uma outra palavra, enfim. Enfim, é isso.